Três suspeitos de invasão a celulares de autoridades são transferidos para presídios após a Justiça determinar prisão preventiva deles. Ministério Público Federal entra na Justiça para que União e INSS contratem funcionários temporários para atender demanda. O MPF pede também que o INSS realize um concurso para preencher os cargos vagos. Mantida a prisão de policial suspeito de matar filha de 2 meses em Rio Branco, no Acre. De acordo com o inquérito, o policial federal teria alimentado a criança de maneira proposital, com uma substância que ela não poderia ingerir. PGR pede no Supremo nulidade de decreto que altera a composição do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E mais uma vez, eleitores de 4 municípios voltam às urnas neste domingo para escolher prefeito e vice. Os novos prefeitos e vices ficarão no cargo até o dia 31 de dezembro de 2020. Olá, boa noite. Boa noite para você. 3 dos 4 presos suspeitos de invasão de celulares de autoridades foram transferidos hoje para presídios do Distrito Federal. Eles estavam detidos desde a semana passada, quando foi deflagrada a Operação Spoofing. Gustavo Souza e Danilo Marques foram levados para a penitenciária da Papuda e Suelen de Oliveira para o presídio feminino da Colmeia. O quarto preso, Walter Delgatti Neto, que assumiu em depoimento ter hackeado os celulares, continua detido no prédio da Superintendência da Polícia Federal. Ontem, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu converter de temporárias para preventivas as prisões dos 4 suspeitos. A Procuradoria-Geral da República entrou no Supremo com um pedido de suspensão do decreto presidencial que remanejou os 11 cargos de peritos no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para o Ministério da Economia e também exonerou os atuais ocupantes. Composto por 11 especialistas, o órgão foi instituído em 2013, atuava em presídios, elaborava relatórios e fazia recomendações aos órgãos competentes. Para a PGR, o ato invade o princípio da legalidade, já que decreto não pode alterar a estrutura de órgão criado. A relatoria do processo é do ministro Luiz Fux. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça contra a União e o INSS, solicitando a contratação de funcionários temporários para suprir as demandas acumuladas pelos órgãos. A ação do MPF tem caráter de urgência e deve tramitar com prioridade. Necessidade comprovada nos dados divulgados em julho desse ano pelo próprio governo, que apontaram que o quadro de servidores do INSS possuía mais de 19 mil cargos de técnicos e analistas vagos e cerca de 4.700 servidores com direito à aposentadoria. E fora a falta de pessoal, outro problema é a estrutura física para atender os segurados. Pela ação, o INSS terá até 45 dias para contratar agentes públicos temporários para desafogar as demandas que estão acumuladas há mais de 6 meses. O MPF pede também que o INSS realize um concurso para preencher os cargos vagos e ainda que o Instituto seja obrigado a informar mensalmente o tempo de análise dos pedidos recebidos. Foi mantida a prisão de um policial suspeito de matar a filha de 2 meses em Rio Branco, no Acre. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que não há ilegalidade flagrante que justifique a liminar em habeas corpus. De acordo com o inquérito, o policial federal teria alimentado a criança de maneira proposital, com uma substância que ela não poderia ingerir, pois se alimentava apenas de leite materno. O pedido da prisão preventiva foi negado em primeiro grau e o policial foi submetido a medidas cautelares, como o comparecimento mensal em juízo, a proibição de manter contato com as testemunhas e o compromisso de não sair da comarca sem autorização judicial. Mas o Tribunal de Justiça do Acre decretou a prisão preventiva por entender que as medidas cautelares seriam ineficazes. De acordo com o Ministério Público, o acusado não aceitava a gravidez, fruto de uma relação extraconjugal, e teria inclusive manifestado interesse de que a gestante realizasse aborto. Teria ainda sinalizado que, caso a criança nascesse, atentaria contra a vida dela, simulando um engasgo ou sufocamento. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma do STJ.
E para o STJ, nos casos regidos pelo Código Civil de 2002, a demora para ajuizar pedido de reparação moral não deve influenciar na fixação do valor da indenização. Os ministros da terceira turma do STJ negaram o recurso de uma empresa de ônibus que tentava reduzir o valor de R$130 mil de indenização a ser paga a cada um dos pais de uma vítima que morreu em acidente ocorrido quase 3 anos antes. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que o entendimento da corte no sentido de que a demora no ajuizamento da demanda deve ser levada em conta na fixação da indenização foi consolidado com base no Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos para propor esse tipo de ação. De acordo com o ministro, a demora excessiva nesses casos demonstraria negligência da parte autora e poderia ser considerada como indicador de que os danos morais não teriam a mesma dimensão que em outras situações. No entanto, no caso analisado, o panorama é diferente, já que a morte do filho dos autores da ação ocorreu na vigência do Código Civil de 2002, que reduziu para 3 anos o prazo para propor demandas dessa natureza. E de acordo com o ministro Vilas Boas Cueva, esse é um tempo razoável para que os familiares ajuizem a demanda. Por isso, considerou que os familiares têm direito a receber a pretensão por inteiro. O STJ concedeu uma liminar que impede a prisão de Ronério Heiderscheit, ex-prefeito de Palhoça, em Santa Catarina, antes do esgotamento dos recursos em segunda instância. A decisão é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o pedido de habeas corpus que questionava a ordem de prisão contra o ex-prefeito, expedida no dia 17 de julho. Ronério Heiderscheit foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina a 5 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto por uso de documento falso e apropriação indevida de bens públicos. A prisão foi decretada depois dos embargos de declaração terem sido rejeitados. No STJ, a defesa alegou que a execução provisória da pena é um erro, já que ainda existe a possibilidade de recursos em segunda instância, os chamados embargos infringentes. Na decisão, o presidente do STJ lembrou o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da execução provisória da pena, mas observou que para que isso ocorra é preciso ter a condenação confirmada em segunda instância, o que ainda não ocorreu no caso analisado. Com a decisão, o ex-prefeito poderá aguardar em liberdade os recursos no Tribunal de Justiça catarinense. A terceira turma do TST restabeleceu sentença que condenou uma distribuidora de bebidas da Coca-Cola em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, a pagar a indenização ao motorista por cumprir jornada de trabalho excessiva. O motorista de caminhão exercia a função de entregador de bebidas. Na reclamação trabalhista, o motorista afirmou que era comum começar a trabalhar às 6 horas da manhã e terminar só às 9 horas da noite. Ele afirmou ainda que a jornada excessiva prejudicou a pretensão dele de fazer um curso técnico e de desfrutar momentos ao lado da família e amigos. Segundo o empregado, a empresa estabeleceu que o expediente só terminava depois da última entrega. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, reformou a sentença de 1º grau que havia condenado a distribuidora ao pagamento de R$10 mil ao empregado. O TRT entendeu que, apesar de a conduta da empresa ser considerada reprovável, não havia elementos que comprovassem que ela teria causado sofrimento considerável ao empregado, uma vez que a folga semanal garantia ao trabalhador o razoável direito ao lazer e ao convívio familiar. O caso chegou ao TST. Para o relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, a atitude da empresa agride diversos princípios constitucionais, como o excesso de jornada para muito além das 2 horas previstas pela Constituição e pela consolidação das leis do trabalho. Ainda segundo o ministro, o caso é tipificado como dano existencial, que consiste em lesão ao tempo razoável e proporcional assegurado ao empregado pela ordem jurídica para que possa se dedicar às atividades individuais, familiares e sociais. O ministro, então, votou pelo restabelecimento da sentença que havia condenado a distribuidora ao pagamento de R$10 mil ao motorista. A decisão foi unânime. E a seguir no Jornal da Justiça, as regras do processo de inventário.
O inventário ele é justamente para que não fique nenhum bem oculto e também que nenhum herdeiro fique prejudicado. Lidar com a morte já é bastante difícil. Conhecer o processo de inventário e cada detalhe é importante para evitar que o momento seja ainda mais doloroso. Passo a passo, Gabriel e os 3 irmãos estão descobrindo como é seguir a vida sem os pais. O câncer de laringe vitimou o pai, Carlos Alberto, em outubro do ano passado. Depois de 15 dias, a mãe, Regilene, também faleceu por conta de um infarto. Hoje, os irmãos vivem com a renda de um seguro de vida e esperam a liberação da justiça para dividir os bens. No primeiro momento, foi um choque muito grande, mas a gente está tentando fazer da maneira menos onerosa possível para a família, tanto que dos irmãos não tem nenhuma parte que... Todas as partes estão sendo consensuais no processo. Mas para cada filho receber uma parte na venda de 2 imóveis e de 2 carros é necessário o processo de inventário, que é uma descrição detalhada do patrimônio deixado pela pessoa falecida, indicando valores dos bens e dos impostos embutidos para a transferência de posse. No processo, também é verificado se existe alguma dívida que precisa ser quitada. Para facilitar, quando todos concordam com a partilha, desde 2007 a lei brasileira permite que cartórios de notas façam o inventário de forma extrajudicial, ou seja, fora da justiça. Geralmente são resolvidos de forma rápida. Alguns procedimentos são feitos em até 15 dias. Já nas situações em que a pessoa falecida deixou um testamento ou que um dos herdeiros é menor de idade, o trâmite precisa ser feito por vias judiciais. Essa advogada explica que a obrigatoriedade do inventário traz segurança jurídica por tornar as informações públicas. Muitas vezes o falecido pode ter deixado um bem oculto, então que os herdeiros só vão descobrir a existência daquele bem quando fazem uma pesquisa em cartório ou quando o juiz oficia os cartórios para saber se existe algum bem. Então o inventário ele é justamente para que não fique nenhum bem oculto e também que nenhum herdeiro fique prejudicado ou até surgindo posteriormente um herdeiro, ele possa saber o que foi partilhado e pleitear uma sobrepartilha porque ele também tem direito. Uma rede de combustíveis foi condenada a indenizar a família de um supervisor morto em assalto durante transporte de valores. A decisão da Vara do Trabalho de Salgueiro, em Pernambuco, foi restabelecida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. A família do supervisor contou à Justiça do Trabalho que ele arrecadava e transportava dinheiro, apesar de não ter sido contratado para essa função pela empresa de combustíveis. O empregado foi morto quando voltava de um posto em Ibó, na Bahia, para Salgueiro, em Pernambuco. Ele e o segurança que o acompanhava foram atingidos por tiros disparados por assaltantes que bloquearam o carro em que eles estavam. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a pagar R$50 mil a cada uma das 2 filhas e a viúva do supervisor, além de R$557 mil por dano material. No Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, a empresa sustentou que o supervisor não transportava valores e que essa atividade era feita por seguranças. O regional então afastou a culpa da rede de combustíveis por entender que o assalto ocorreu porque o segurança pegou carona com o empregado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª Turma, ministro Douglas Alencar, entendeu que, ainda que o supervisor não tivesse habitualmente a função de transportar valores, naquele dia ele realizou a atividade irregularmente. O ministro observou que a empresa permitiu que os 2 compartilhassem o mesmo veículo e que o transporte de valores descumpriu as regras de segurança previstas em lei. O relator destacou que, ao descumprir a lei que rege o transporte de valores, a empresa cometeu ato ilícito e expôs a integridade física dos empregados a elevado risco de assalto. A possibilidade de risco de assalto em razão dos valores do transporte de valores é manifesta e inquestionável. E o fato de ter dado carona não traduz uma atividade graciosa, mas também atende ao interesse da própria empresa. Então, nesse sentido que me pareceu, a partir do quadro fático, delineado claramente o dever de reparação por configurada a hipótese de fortuito interno. A turma, então, restabeleceu a sentença de primeiro grau e a empresa
foi condenada a pagar indenização à família do empregado. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba visitou as instalações do Juizado de Violência contra a Mulher no Fórum Criminal da capital. A Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de João Pessoa está funcionando desde o dia 22 de julho no térreo do Fórum Criminal da capital. Após uma semana de trabalho, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, visitou as novas instalações e percorreu todos os setores da unidade. De acordo com o ato número 54 da presidência do TJ, que determinou a migração da unidade da Rua Visconde de Pelotas para o Fórum Criminal, a medida buscou mais segurança e melhor infraestrutura para o juizado, além de economia para o tribunal. As vantagens da nova localização já estão sendo observadas, como declarou a juíza substituta Maria de Fátima Lúcia Ramalho, que está respondendo pela vara. Uma avaliação positiva, porque aqui as instalações físicas são de excelente qualidade, também temos um apoio maior de segurança, de estacionamento, de servidores de um modo geral e servidores de apoio, que nós não tínhamos lá no prédio anterior. Nós estamos em funcionamento aqui no Fórum Criminal, realizando audiências, o pessoal de apoio social, psicólogos, assistentes sociais, todos estão trabalhando normalmente e nós estamos atendendo ao público sem nenhum problema. Segurança e acessibilidade também foram aspectos destacados pelos servidores do juizado. Mudou toda a logística, né? A princípio, estamos hoje com um cartório bem maior do que funcionava lá. Temos aqui também no Fórum Criminal a questão da acessibilidade, que lá nós não tínhamos, por ser um prédio muito antigo, tombado pelo IFAM, pelo IFAEP, e não podia ser feito modificações em termos de acessibilidade. Então, isso tem sido uma grande vantagem aqui. Também mudou a questão da nossa comunicação direta com a diretoria. Com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas plataformas na internet, manter a segurança dos usuários virou um desafio. Muita gente não se preocupa, mas é preciso cuidado na hora de cadastrar dados pessoais na rede. Celular nas mãos, olhos que não desgrudam da tela. Em uma sociedade tão conectada, a troca de informações é praticamente instantânea. Se por um lado a tecnologia deixou a vida mais prática, por outro facilitou a exposição na internet. São tantos cadastros e senhas nos serviços online que em alguns casos fica difícil saber para onde vão nossos dados pessoais. Eu não tenho certeza para onde elas vão, mas eu imagino assim que eles passam para diversas empresas que vão utilizar os meus dados, que vão vender para outras empresas, que vão me oferecer promoção através disso, vão conhecer o meu perfil. Eu acredito que vá para um cadastro de dados de empresas que ficam te mandando vários pop-ups no e-mail. Tem gente que até tenta se proteger. Eu busco verificar se o site ele é seguro, se ele é confiável, se tem aqueles parâmetros de segurança, mas na prática a gente acaba confiando, né? Porque os dados eles circulam e eles podem ser mal utilizados mesmo. É um risco que hoje em dia a gente não tem como fugir totalmente. Segundo especialistas, ao cadastrar em um site ou aplicativo informações como nome, e-mail e telefone, ficamos vulneráveis à ação de hackers, por exemplo. Se a plataforma for invadida, eles conseguem ter acesso aos dados e podem usá-los para cometer crimes. Se você teve seus dados hackeados, eles podem ser disponibilizados para pessoas que vão tentar se passar por você, fazer empréstimos, fazer novos cartões de crédito, fazer transações bancárias. Se seus dados pessoais podem ser utilizados para o cometimento de crime, então tem uma série de delitos aí, de situações, né, também de danos, né, tanto materiais quanto morais, que podem ser cometidos. No ano passado, o governo sancionou uma lei para proteger os dados dos brasileiros na internet. A nova regulamentação estabelece regras que garantem a privacidade e o controle no uso de informações pessoais online. Elas determinam quais dados podem ser coletados e o que pode ser feito com eles. Mas as empresas e órgãos públicos
tem um prazo para se adaptar. As medidas só passam a ser obrigatórias em fevereiro de 2020. Enquanto as regras não entram em vigor, o advogado faz algumas recomendações. Não fornecer todos os seus dados. Lembre que se uma pessoa chegar aqui pessoalmente pedindo esses dados, você não iria fornecê-lo, porque você vai fazê-lo no ambiente virtual. Sempre desconfie desses excesso de dados cadastrais. E a seguir, eleitores de 4 municípios voltam às urnas neste domingo para escolher prefeito e vice. Os eleitores terão de escolher novamente prefeito e vice, porque os mais votados nas eleições de 2016 perderam os mandatos. Eleitores de 4 municípios voltam às urnas neste domingo para escolher prefeito e vice. Título de eleitor na mão e o reencontro com as urnas eletrônicas. Domingo vai ser assim. Os eleitores terão de escolher novamente prefeito e vice, porque os mais votados nas eleições de 2016 perderam os mandatos. Em São Paulo, no município de Floreal, o prefeito José Manuel Castilho e o vice Gilberto de Grande tiveram os mandatos cassados. Segundo a Justiça Eleitoral, eles trocaram próteses dentárias por votos nas últimas eleições municipais. Também em São Paulo, em Meridiano, foram cassados os mandatos do prefeito Orivaldo Risato e da vice Márcia Adriano. Para o TRE paulista, ficou provada a promessa e entrega de vantagens econômicas em troca de votos. Em Brasileira, Piauí, a prefeita Paula Miranda Araújo e o vice Amarildo de Souza Melo foram cassados por compra de voto e abuso de poder econômico. Em Paraty, no Rio de Janeiro, o prefeito Carlos José Gama Miranda e o vice Luciano de Oliveira Vidal foram punidos com a perda do mandato por abuso de poder político na campanha eleitoral. As eleições suplementares seguem o mesmo esquema de trabalho e organização, com as equipes de mesários, a instalação das cabinas e das urnas eletrônicas. No dia 4 de agosto, domingo de votação, o eleitor deve levar o título e um documento oficial com foto. As eleições vão das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas atenção, é o horário local. Quem não comparecer deverá justificar a ausência. Os novos prefeitos e vices ficarão no cargo até o dia 31 de dezembro de 2020. E o Tribunal Superior Eleitoral publicou um edital para a compra de novas urnas eletrônicas. Propostas e documentação devem ser entregues até o dia 13 de setembro. O documento prevê a compra de até 180 mil novos aparelhos que devem ser utilizados nas eleições municipais do ano que vem. Eles devem substituir urnas antigas que já ficaram obsoletas. A cada 10 anos, nós trocamos as urnas eletrônicas de um determinado modelo por obsolescência tecnológica e por falta de peças. Começa a ficar muito difícil, além da grande possibilidade de falhas nas eleições. Então o equipamento fica realmente velho e a gente tem que trocar. Então, nós prevemos agora comprar 100 mil urnas, justamente para poder substituir as urnas modelo 2006 e 2008, que totalizam 83 mil urnas, mais o crescimento do eleitorado. O edital também prevê evoluções nas novas urnas. Além de mudanças na aparência, novas tecnologias foram incorporadas aos aparelhos. A gente tem uma mudança visual, que é o painel frontal, um painel mais ergonômico. Ele facilita a visualização do eleitor, movimentação, inclusive, visual entre o que ele vê e o que ele digita. Então, o teclado vai ficar abaixo da tela. E esse novo design vai permitir um futuro acoplamento de dispositivos laterais, talvez uma impressora e à esquerda também um dispositivo de votação para tetraplégicos. A abertura do certame está marcada para o dia 13 de setembro. O edital está disponível para consulta no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Nossas urnas, desde o modelo 2009, já possuem um sistema de segurança embarcado em hardware e que já possui certificação digital. Só que na urna 2020, a gente pretende que essa certificação ocorra de modo formal, ou seja, ser uma certificação ICP Brasil. E pretendemos também fazer com que nossa autoridade certificadora seja ICP Brasil também. Isso vai conferir uma maior transparência ao que a urna faz
e aos dados que ela assina digitalmente. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Viviane Novaes, que vai contar para a gente as novidades. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, William, boa noite a todos. Olha, a Prefeitura do Rio de Janeiro não poderá proibir o transporte individual de passageiro por aplicativo. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado. Segundo a relatora do caso, a desembargadora Márcia Alvarenga, o município não pode legislar sobre transporte público, apenas regulamentar. Portanto, a lei que proibia o transporte remunerado de passageiros em carros particulares não tem eficácia, segundo a desembargadora. A decisão se baseia no julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que considerou inconstitucional a proibição de atividade de transporte privado por motorista de aplicativo. O Ministério Público Federal no Pará deu prazo final até o dia 9 para que a Prefeitura de Belém apresente o projeto e o cronograma das obras de emergência do Mercado Ver-o-Peso, o famoso Mercado Ver-o-Peso. A reforma foi recomendada pelo Ministério Público Federal por causa das condições precárias do local. Se os dados não forem encaminhados até o próximo dia 9, o caso pode ser levado à Justiça. Bem, e para fechar o giro, uma notícia sobre plano de saúde. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o Bradesco Saúde indenize um paciente em R$40 mil por danos morais. Segundo o processo, o paciente de Juiz de Fora assinou o contrato e 5 meses depois teve que dar entrada no hospital com ferimentos de arma de fogo, mas o plano negou a cobertura para internação, alegando período de carência. O homem teve que ser transferido para um hospital público. O Tribunal de Justiça entendeu que o paciente precisou de uma cirurgia de emergência e, por isso, não era necessário cumprir o prazo de carência. Bem, o giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube, TV Justiça Oficial. Um bom fim de semana a todos. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Fique agora com o programa Direito Sem Fronteiras. Uma boa noite e a gente se vê na segunda-feira. Até lá.